Eu queria, antes de mais nada, iniciar com o Salmo 29, pedir que, por favor, aqueles que puderem se levantarem em reverência à palavra do Senhor, que o façam nesse momento. Enquanto os irmãos aqui da igreja vão se levantando, peço que você que está na internet conosco, se você ainda não curte o nosso canal, não acompanha o nosso canal, não se esqueça de se inscrever, de dar o seu like nesse vídeo. Se esse conteúdo aqui ele está abençoando a sua vida, ajude também clicando nesse botãozinho de joinha para que esse vídeo possa atingir mais pessoas. É muito importante que a obra de Deus chegue àqueles que vocês conhecem, chegue àqueles que são os seus pares e semelhantes. Essa é a nossa função, disseminar a palavra do Senhor para a terra. Amém, irmãos? Todos no Salmo 29, por favor, vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz, senhores, a voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Amém. Amados, hoje, vocês podem sentar. Hoje nós vamos falar sobre a voz. Mas que voz? Vamos falar sobre a voz do Senhor, mas também nós vamos falar sobre as vozes que estão no mundo, que por vezes confundem ou por vezes nos atrapalham a ouvir a voz do Senhor. Lá em 1 Coríntios 14, versículo 10, na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. A gente vamos uma breve aqui introdução sobre quais vozes são essas do mundo, né? A gente, desde que é novo, a gente ouve muitas vozes. Nós temos a própria voz do homem, a voz humana. Nós temos a voz dos nossos pais. Temos a voz do povo. Nós temos a voz da sabedoria. Temos a voz do coração. Temos a voz da tristeza. Nós temos muitas vozes. Vozes ruins, voz da ganância, voz da tentação. São muitas vozes que estão ao nosso redor. Mas eu quero primeiro ir lá no dicionário e ver a definição do que é voz. A voz, ela pode ser entendida como som ou conjunto de sons produzidos pelo ser humano e ou por determinados animais ou objetos que se utiliza para a comunicação e a expressão de emoções. Ela também pode ser uma manifestação verbal. E a voz também pode ser um canal de comunicação ou uma voz de ordem, como, por exemplo, dentro de organizações militares, nós temos a voz de comando. Tudo bem? Além disso, eu quero chamar vocês a atenção, nessa primeira parte nossa conceitual, sobre o próprio português, a língua portuguesa, onde nós temos a voz ativa e a voz passiva. A gente costuma brincar aqui que não só trazemos a palavra de Deus, mas também a gente estuda para o Enem, não é mesmo? Pessoas que procuram crescer intelectualmente conseguem atingir de alguma forma lugares diferenciados. E o que é a voz ativa? A voz ativa é aquela onde o sujeito está praticando uma ação, né? Vou dar um exemplo muito prático aqui. Por exemplo, o crente conduziu a sua vida ouvindo a voz de Jesus. Olha que legal. Ele está sendo o agente da sua vida. Ele está conduzindo a sua vida ouvindo a voz de Jesus. Agora, vamos falar da voz passiva. O que seria a voz passiva? Seria o sujeito sofrendo a ação de um verbo. Vamos mudar essa frase para você ver que fica totalmente diferente.
E se eu falasse para vocês que o crente foi conduzido pelas vozes do mundo? Rapaz, dá um problema, não dá? Perceba como uma voz ativa ou uma voz passiva pode fazer toda a diferença na sua história. Então vamos continuar falando sobre vozes. Se você está comigo, dá aquele like. Se você está comigo, diga amém. Glórias a Deus. Lá em Gênesis 1:3, a gente vai ouvir que a voz de Deus, ela criou. Com o soprar da sua voz, ele falou, haja luz, e houve luz. Ou seja, a gente começa a ver aqui que a voz de Deus, ela tem um certo poder. O poder e única e exclusivamente de criar. Irmãos, eu costumo ver algumas brincadeiras de tipo, mas isso não é de Deus, isso é do demônio, isso é do diabo. Irmãos, só quem cria é Deus. Só Deus é criador. O diabo não cria nada, não. Então, pega essa visão. Quem cria é Deus. Perceba que a voz, ela tem um poder. Vamos falar agora um pouquinho de outras vozes. E a voz materna? A voz materna, ela tem um poder de criar com feto sendo formado. Perfeito? É um outro tipo de poder. A gente já começa a ouvir a voz da nossa mãe desde que a gente está começando a ser formado. E através dela a gente vai reconhecendo depois que a gente sai da barriga. Tá? A voz, ela tem um poder de nos orientar. Não só de criar, mas ela tem um poder de nos orientar, nos dar uma direção, nos ajuda a tomar decisões. Vai acompanhando comigo. Tá falando muito rápido? Alguém tá perdido? Se não, vamos lá. Hoje a gente vai falar especificamente de duas vozezinhas, tá? Porque são muitas, a gente não conseguiria abordar tudo aqui em uma somente mensagem, tá? Mas são duas vozezinhas que elas vão atrapalhar a gente ao longo da nossa caminhada para ouvir a voz de Deus. E eu já te adianto que, bota aqui no canto dela, se você não sabe ainda como ouvir a voz de Deus, clica aqui ou aqui, que nós temos um vídeo no nosso canal escrito Como Ouvir a Voz de Deus, tá bom? Então vai ter um link aqui, que vai levar você até lá para você ter uma ministração específica de como ouvir a voz de Deus. Muito bem. A primeira voz que nós vamos falar hoje é uma voz muito complexa. E ao mesmo tempo que ela é complexa, ela pode ser simples. Olha que interessante. É a voz da tentação. Caramba, pesado. Não é pesado. É simples. A voz da tentação, ela vem de uma maneira muito suave e sutil. E ela tem um único objetivo. Que objetivo é esse? Alguém consegue imaginar? Alguns aqui nos sopraram para te fazer pecar. Perfeito. Mas ela vem num detalhezinho antes. Ela vem para te enganar. E é no engano que o sentimento começa a mudar dentro de você. E as coisas começam a te afetar. Porque se ela viesse direto, faça isso, isso é errado. Mas a partir do momento que ela começa de uma forma muito sutil, querer te enganar, aos poucos ela vai conseguindo mudar a sua forma de pensar. Por exemplo, um exemplo prático disso, lá no início, a serpente no Éden. Vocês concordam? A serpente no Éden, ela fez exatamente isso. Ela veio, falou com Eva de uma maneira um pouco diferente, colocando em xeque aquilo que Deus tinha falado para enganar, para tentar ludibriar. E com a sua fala muito articulada, ela fez uma coisinha. Ela gerou a dúvida. E quando ela gera a dúvida, se você deixa essa dúvida entrar, já era. É como se fosse uma progressão. Eva, após questionar-se, começou a ter o desejo. Ela questionou se realmente ela não podia tomar o fruto daquela árvore. Né? Então, a partir do momento que ela se questiona, ela passa a ter o desejo. E esse desejo, ele é muito complicado. Porque se você deixar esse desejo atingir a sua carne, agora não é mais simplesmente uma voz agir no seu ouvido. É o seu corpo inteiro querendo agir contra aquilo que Deus já tinha falado que não. E aí que mora o perigo. É literalmente pelo desejo dos seus olhos, aquilo que era proibido se torna agradável, se torna atrativo. Ser tentado, gente, não é... Se fosse pecado, Jesus não teria sido santo. Porque Jesus foi tentado.
de todas as formas possíveis. O grande detalhe aqui é quando a gente dá espaço a essa tentação para ela virar o desejo. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção a vocês nessa noite sobre a voz da tentação. Não deixe que aquela curiosidade se torne um desejo. Porque a partir do momento que ele se torna um desejo, você começa a entrar em apuros. E você tem duas forças agindo. Tudo bem? Além da situação da serpente, o que mais que a gente pode citar aqui como um exemplo de tentação? Alguém lembra do caso da mulher de Potifar? Caramba. Isso aqui é uma boa ilustração do que a gente está falando sobre tentação. Amados, mantenham-se atentos àquilo, preceitos que Deus traz para nós através da Bíblia, através de pregações de pessoas, de homens e mulheres de Deus que conseguem botar uma roupagem para um melhor entendimento. Porque quando a gente deixa de virar os nossos ouvidos para a voz de Deus e começa a olhar as circunstâncias ao nosso redor, tem grande chance de dar problema. Mas não foi o que aconteceu com José, por exemplo. A palavra diz que diariamente a mulher vinha e insistia em deitar-se com ele. Eu vou repetir. Na palavra de Deus ele botou bem claro que diariamente, ou seja, a tentação ela vinha constante. Porque se em algum momento você abre a sua guarda, é ali que você pode se dar mal. Mas ainda assim José se manteve íntegro. Até que um belo dia aconteceu algo que o inferno adora. Vamos chamar assim misticamente de os astros se alinharam, né? O que aconteceu? Um belo dia, aquela jovem donzela que queria belos cortejos com o jovem José, ela se achou numa situação em que os guardas não estavam ao redor. Ela viu que não tinha mais ninguém em casa. O que aconteceu? Ela foi e se lançou de uma maneira mais intensa para José. Vamos dizer assim que deu um ultimato. E aí ele estava naquela ali, ela foi e agarrou ele. Pronto, ninguém está perto, vou agarrar. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Qual é o grande detalhe? Se nós estamos firmes, alimentados da palavra, condição nenhuma vai fazer a gente tropeçar. Exatamente como José fez. A todo momento ele botava os olhos em Deus e falava, não, isso está errado, esse conceito está errado. Porque o Senhor me confiou. Eu sou uma pessoa solteira, você é a esposa dele, isso está errado. E a partir do momento que ela agarra ele, ele pega e sai de perto, porque era uma tentação maior do que talvez ele possa resistir. Então ele pega e sai correndo. E aqui fica a lição. A tentação se manifesta em situações cada vez mais favoráveis aos olhos humanos, para nos convencer. E como vencê-la? Corte o mal pela raiz. Alguém aqui já tentou cortar um graveto? Pô, é fácil. Né? O que é um graveto? Vamos fazer uma analogia. São tentações que ainda estão firmes e crescendo. Que a gente não está cortando na raiz, ela vai crescendo. Quebrar um graveto é fácil. Mas se você não quebra o graveto, o que acontece? Começa a crescer. Você vai deixando ele ficar ali, não, que legal, poxa, não, pô, obrigado, aqueles elogios que são muito legais, né? E vai crescendo até se tornar uma árvore. Você consegue cortar uma árvore com a sua mão ou com um machado tão facilmente? Exatamente isso. É sobre isso que nós estamos falando. Quando nós não cortamos a voz que vai criando um desejo no nosso coração e vai deixando aquilo entrar, ela vai crescendo e brotando uma árvore. E quando você quer cortar, você já não consegue. O que acontece? Acaba caindo, de repente, uma jaca na sua cabeça, meu amigo. E segurar uma jaca caindo é um pouco complicado. E dessa forma, qual foi a solução que José achou? Morreu. Ele saiu de perto, porque aquele peso que estava vindo sobre ele, ele já não mais podia suportar. Então, são estratégias. Se você não conseguir, de alguma forma como ele não conseguiu, por estar numa situação de, confinado à casa de seu senhor, ele não tinha como simplesmente sair daí. Ele ia evitando. A partir do momento que aquilo se tornou inevitável e ele viu que aquele peso ia recair sobre ele, ele fugiu. Então são duas estratégias. A primeira, evite a todo momento, corte o mal pela raiz, caso você não consiga. Segunda, corra. Porque existe uma diferença muito grande entre você fugir dos seus problemas e não encará-los, como tem que ser encarados, e você fugir de uma situação que envolve o risco da sua vida.
Existem incêndios que você pode apagar com o extintor de um carro. Existem incêndios que você tem que sair correndo e pedir por ajuda. Porque não cabe mais a você fazer aquilo. Entendo. Então, guardem isso. Como fugir da voz da tentação. Tranquilo? Vamos passar para a segunda vozinha? Ela é uma voz bacana. E ela é muito comum, principalmente no século XXI. Alguém já ouviu falar da a voz da maioria? A voz do povo? Existe um ditado muito comum que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Não é mesmo? Isso, quem fez esse ditado foi o diabo. Ele escreveu lá no papelzinho dele pegando fogo, subiu e a galera gostou. É o seguinte, meu amigo, vamos dar alguns exemplos aqui que vocês vão ver que literalmente a voz do povo quase sempre é contrária à voz de Deus. Pois bem, o ser humano ele é sociável. Nós precisamos interagir com pessoas, né? A gente tem que interagir, às vezes, por questões de sobrevivência, por questões de aprendizado, de evolução, de maturidade. Nós interagimos em toda a nossa vida com pessoas. Desde a nossa casa, onde nós somos criados pelos nossos pais, até depois uma relação dentro de escolas, né? Depois trabalhos, enfim. Nós somos seres sociáveis. E aí que mora um perigo muito grande, porque hoje a nossa sociedade, no século XXI, ela tem um poder de tentar te convencer de certos valores através da pressão, através da maioria. Nós vamos chamar a atenção aqui sobre isso. Quais são os grandes riscos de uma pessoa ouvir a voz da maioria? Nós podemos citar dois riscos. O primeiro, fazer aquilo que todo mundo está fazendo para você ser aceito. Tá? Quem aí tem filho ou quem já foi nas escolas aí nos últimos 10 anos, você via questões aí de bullying por você não fazer algo ou você fazer de forma diferente e você é aceito no grupo social que você estava, né? Vamos dar um exemplo aqui para a prática. Vamos supor que você coma somente maçãs. Aí o pessoal gosta de comer uma banana amassadinha com umas ervas diferenciadas, porque é uma banana mais nutritiva, tá? E você fala, não, eu gosto somente de maçã. Mas maçã com canela é legal. Eu não gosto de banana com ervas diferenciadas. As pessoas vão te olhar e falar, caramba, como assim você não come banana com ervas diferenciadas? Isso aqui é legal, cara. Você é estranho. Peraí, sai daqui, sai de perto da gente. Se você quiser ficar aqui, come essa parada aqui, senão, mete pé, você é estranho. Né? Numa linguagem bem rudimentar, é isso que acontece. Não se iluda achando que sua filha na escola não passam por isso. Eles passam, é melhor você preparar eles para isso. Pois bem, o que acontece? Crianças às vezes não têm um discernimento disso, tá? E acabam cedendo algumas pressões para poderem ser aceitas. Mas não são somente crianças. Nós passamos por isso em ambiente de trabalho, nós passamos por isso em festas familiares, ou na nossa própria macrofamília, digamos assim, né, que envolve os nossos parentes. Nós passamos por isso em qualquer lugar. Até se você for, olha que legal, se você for uma corrida de Uber, tiver 4 pessoas atrás no carro contigo, melhor, 3 atrás e uma na frente, e o Uber pensar de uma forma e os 4 de trás pensarem de outra, eu tenho certeza que ele vai ou se calar ou vai entrar no papo e na opinião deles para poder manter a sua corrida até o final. Isso é um exemplo muito prático. Tá? Essa é a primeira situação, você entre aspas, se vender para ser incluído. E a segunda é o seguinte, né? É você literalmente fazer somente alguma coisa em frente às pessoas, na frente das pessoas, e no paralelo, no secreto, você ser diferente. E aí eu chamo a atenção para aquelas pessoas que, entre aspas, se envergonham do evangelho. Elas são crentes muito legais dentro da igreja, elas falam Jesus, amém, glória a Deus, mas saiu do portão da igreja para fora, ela volta ao estado normal. E aí, qual é? Beleza, tranquilo, pega aquele bagulho, pega isso, pega aquilo, né? É um outro caso e eu até julgaria esse pior, né? Porque viver de fachada é um tanto quanto mais difícil. Então, são 2 problemas muito sérios que nós encaramos sobre a voz da maioria. Mas, Paulino, então faz o seguinte, você está falando muito da nossa vida. Vamos falar da Bíblia? Tá, vamos falar da Bíblia. Alguém consegue me dar um exemplo da onde a Bíblia teve uma situação que ilustra a voz da maioria sendo oposta à voz de Deus? Alguém consegue imaginar isso? Você que está na internet, você consegue imaginar isso? Vai pensando aqui enquanto os nossos amados irmãos vão falar isso aqui para mim agora. Vocês têm essa ideia? Alguém consegue dar mais algum exemplo, além do que foi falado aqui, sobre o povo de Israel que pediu um rei porque viu os reinos ao redor?
Quem? Opa, estamos chegando em algo que está alinhado aqui com os esboço. Vamos lá. Bem, vocês lembram do caso de Pilatos? O que aconteceu quando Pilatos trouxe Jesus para ser julgado? O que aconteceu na noite antes, na verdade? A sua esposa, ela teve um sonho, correto? Ela teve um sonho profético, com uma leve orientação, com uma sugestão do que poderia ser feito. E ali foi Deus falando através do sonho da esposa de Pilatos. Foi a voz de Deus falando naquele momento. E aí, no dia seguinte, ele vai, traz Jesus ao seu julgamento. E aí, então, ele decide ouvir a voz do povo. A voz da maioria. Só que a voz da maioria, ela não é uma voz suave como a voz de Jesus. A voz de Jesus, ela vem suave, doce, como uma orientação, como um norte para você seguir, para você sair de alguma situação, você se dar melhor numa situação. A voz da maioria não, ela tem um detalhe importante, eu quero que vocês identifiquem nesse momento, para vocês guardarem. A voz da maioria, ela vem como uma pressão. Ela vem com uma exigência. Ela não tem um caráter sugestivo, ela tem um caráter mandatório. Então essa é a primeira coisa que vocês podem identificar onde a voz do povo está agindo na vida de vocês e vocês não estão percebendo. É uma exigência, é algo forçado, não é algo subjetivo. E exatamente o que o povo falou para Pilatos: se o soltares, tu não és amigo de César. Está lá em João 19, 12. Ou seja, a primeira coisa que fazem é quase que te acusarem, te confrontam. Aí você, caramba, cara. Você acaba deixando aquilo entrar e a sua opinião começa a ser guiada por uma voz que não é de Deus. Alguém tem dúvida que vai dar algum problema nisso? Não precisa nem esperar o próximo capítulo, porque vai dar problema. E se você não sabe essa história ainda, é melhor você começar a ler a Bíblia, amigo. Porque a gente vai conseguir interagir melhor. Deixa nos comentários aqui o que você achou disso. Tá lendo a Bíblia o suficiente? Não tá? Fala com a gente. Chama a gente pra gente trocar uma ideia no chat, que a gente vai orientar vocês a como ler e saber mais sobre isso. Amém? Pois bem, Pilatos achou que a voz da maioria naquele momento, ela teria algum tipo de senso de justiça, né? Pô, eu vou fazer o seguinte, a minha estratégia é o seguinte: eu sou Pilatos, eu sou o cara. Eu vou deixar um bandido, um cara conhecido da galera, bandido, tá errado, sujo, e vou trazer esse cara aqui. Porque eu não quero me envolver, mas eu tô vendo aqui depois nas perguntas que esse cara não é tão culpado. Eu não tô conseguindo achar culpa nele, mas eu não quero ter o peso da decisão. Foi o seguinte, vou jogar pro povo e vou dar uma estratégia para ver se eles me ajudam aí, né? Então ele vai e fala: ó, pessoal, tem aqui esse bandidão aqui, o Barrabás, é o cara, maluco bom. Vamos associar, podemos usar aí a palavra Lázaro? Olha o caso Lázaro aí. Uma pessoa conhecida na mídia. Beleza, vamos aí, tempos modernos. Lázaro, Barrabás é uma boa associação, né? Vamos lá, é complicado, enfim. Se der ruim, a gente edita isso no vídeo e corta e bota Barrabás. Voltei na posição aqui, Barrabás. Barrabás de Jesus. Aí o povo fala: queremos Barrabás. Aí o cara: como assim? Os caras querem Barrabás. Você é bandido, mas, pô, Jesus, o cara fez um monte de coisa aí. Tem certeza disso? Sim, queremos Barrabás. E a Bíblia deixa bem claro que ele, vendo que o povo não corroborava com seu pensamento, ele pegou e, lavo minhas mãos. E deixou o povo fazer a justiça dele. Amados, ali é a voz de Deus falando. Voltamos àquela pequena frase: será que a voz do povo é a voz de Deus? Isso é um exemplo claro que não, né? Pelo contrário, muitas vezes a voz do povo, ela só quer o que é do povo. O povo daqui da terra, não o povo dos céus. Complicadíssimo. Mas se você não se identificou ainda com o exemplo de Pilatos, vamos dar um outro exemplo? Que tal falarmos dos espias? Os 12 espias. Caramba. Tinham 2 caras contra 10. Era todo o povo. Mas os 2 decidiram focar naquilo que Deus falou. E 10 decidiram trazer aquilo que os seus olhos viram para influenciar o povo. O que aconteceu? 2 falavam do bem, 10 falavam do mal. A maioria venceu. Qual foi a consequência dessa história? Vocês já sabem. Foi dramático.
Então, amigos, nem sempre a voz do povo é uma voz que nós devemos ouvir. Muito pelo contrário, eu chamo vocês nessa noite a refletir sobre tudo aquilo que vocês estão passando no ambiente social de vocês. Quer seja no trabalho, quer seja na sua família, dentro do seu lar. E reflita se aquilo que você está tomando como decisão é realmente algo que é dito por Deus ou se é aquilo que é socialmente aceito. Eu chamo vocês essa noite para refletir em relação à voz da maioria sobre esse pequeno detalhe. Para e não tenta olhar aquilo que estamos falando aqui se eu me encaixo nisso. Muito pelo contrário, acho que a nossa tarefa, cada dia que estamos aqui na frente, é de tudo que é dito, nós tentarmos achar aonde aquilo é aplicado na nossa vida. Porque quando a gente faz essa mudança de chave, nós temos resultados diferentes. Não é muito comum, né? A gente vai a uma pregação, ouve alguma coisa, ah, não, isso é de fulano. Pô, isso aí se aplica a ciclano. Eu conheço um cara que, não, essa palavra era do cara. Mas se você fizer o contrário, se tudo que for falado aqui, você tentar achar dentro de você onde você pode melhorar, onde aquilo se aplica, eu acho que a transformação fica mais plena. Fica aí a dica para você que está aqui na igreja e você que é telespectador. Comece a fazer dessa forma. Tudo que você ouvir uma mensagem, uma leitura do versículo bíblico, procure achar aquilo que se aplica na sua vida, que você vai ver frutos tremendos brotarem no seu jardim. Amém? Pois bem, e o último exemplo, e eu acho isso aqui fantástico, eu meditando na palavra antes de vir para cá, o Espírito Santo me lembrou. Até Jesus, ele nos deu um ensinamento muito forte em relação a o que os outros falavam e o que você estava vendo de Jesus. Como assim? Jesus pergunta aos seus discípulos, o que estão falando de mim? Né? Olha que fantástico. O que estão dizendo de mim? Ah, uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que você é o Messias. Outros dizem que tu és um profeta. Tudo bem. Essa então é a voz do povo, não é isso? Beleza. E vocês que estão aqui diante do Messias, filhos do Deus vivo, o que vocês me dizem? Aí eles congelam e falam, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus. Pois bem, até nisso Jesus nos ensina e nos chama a refletir. O que estão falando aí fora? Ah, isso? Mas o que vocês estão vendo aqui da figura de Deus na sua frente? É isso mesmo? Não é. Então é a terceira advertência que tem a respeito da voz da maioria. Fiquem atentos. Amém, igreja? Não esqueçam de se posicionar. Não negociem valores. Não negociem aquilo que é a palavra de Deus. Tá? Dentro de qualquer relacionamento de vocês, social, laboral, não negociem aquilo que são preceitos escritos por Deus. Se posicionem. Dessa forma, vocês não vão estar deixando a voz da maioria abafar vocês. E muito pelo contrário, não vão estar deixando a voz da tentação criar um desejo em você de fazer diferente. Não negociem valores. Conversem, troquem ideias sobre aquilo que pode ser conversado. Mas os valores de Cristo não podem ser negados de maneira nenhuma. Amém? Pois bem, nós falamos então de duas pequenas vozes, dentre muitas no universo da Terra, que nos atrapalham a ouvir a voz de Deus. Mas nesse momento eu quero falar sobre uma voz fantástica. A voz de muitas águas. Aleluia. A voz de muitas águas. 3 pessoas, 3 profetas falam sobre a voz de muitas águas. Ezequiel lá 43:2 fala que eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Jeremias, em 51:16, diz assim, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos como a chuva e o tira o vento dos seus tesouros. E João, lá em Apocalipse, relata que e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Amados, hoje existe um mistério muito forte que Deus quer trazer a essa igreja sobre o que é a voz de muitas águas. Eu glorifico ao nome do Senhor por Ele me permitir trazer essa palavra tão simples, mas de um significado tão profundo. Alguém já parou para imaginar o porquê que uma voz de muitas águas
Alguém já, né? Às vezes a gente lê coisas na Bíblia e não para tentar olhar o real sentido profundo daquilo. Né? O que seria uma voz de muitas águas? Né? Vocês conseguem imaginar, né? Pô, será que é uma cachoeira? Será que é um reservatório gigante? O que seria a voz de muitas águas? Vamos lá, vamos acompanhar aqui comigo. Pensa o seguinte. Imagina que vocês estão vendo aqui, nesse momento, uma piscina olímpica, linda, com muita água, né? Aquela piscina fantástica. Imagina aqui, nós estamos no Rio de Janeiro, né? Imagina que a gente estivesse vendo aqui o Dionísio Arena. Quem conhece aí sabe que foi um dos estádios construídos para a Olimpíada, se não me engano, para a parte de natação. Aquela piscina linda, fantástica. Aguinha parada. Eu pergunto a vocês, será que essa água, ela consegue fazer algum som? Não, né? Mas então por que os nossos 3 homens de Deus falam como a voz de muitas águas? Então, seria que Deus está no silêncio, ele fala pelo silêncio? Será que é essa a conotação? Vamos mudar o exemplo. Agora imaginem que vocês estão lá Vamos usar o nosso exemplo aqui do Brasil. Nas cataratas de Foz do Iguaçu. Um pouco diferente. Lá tem muita água também. Se vocês não tiveram oportunidade de ver, joga aí ou aqui. Joga no Google, depois, claro, depois de você ver essa mensagem por completo. Joga no Google, Foz do Iguaçu. Deve ter algum vídeo, alguma foto. Você vai ver que é uma queda d'água assim. Meu amigo, fantástico. Aquilo ali deve ser uma miniatura de como é que é o jardim lá dos céus, né? O cara deve ter uma cascata lá, no mínimo, desse nível, no nosso reino, nossa Nova Jerusalém. Mas, pois bem, quem já teve a oportunidade de visitar um lugar como esse, sabe que aquele volume, aquela vazão de água, ela faz um barulho tremendo. O mover das águas, olha que profundo, o mover das águas traz o som. O mover de muitas águas traz um som muito forte. Ou seja, não se trata da quantidade de água, mas se trata do movimento da água. Então, a partir do momento que nós temos muito movimento de água, nós temos uma voz. A voz de muitas águas, a voz do Senhor. Como assim? Quando Ele fala, Ele tem poder, Ele tem força para fazer o que for necessário através da sua voz. Mas eu pergunto, simplesmente estar perto das cataratas é o suficiente para você deixar de ouvir qualquer coisa? Não, né? Se você ficar naquela área mais segura, onde as pessoas tiram foto, você consegue conversar, você consegue falar com um amigo, você consegue até falar no telefone, você está ouvindo um ruído. Você sabe que tem água passando por ali, você sabe que tem coisa sendo falada por ali, mas você consegue ter uma interferência daquilo que está ao teu redor. Vocês concordam comigo? Perfeito. E aí é o grande mistério que Deus revela a essa igreja nessa noite. A voz de Deus é como uma queda de muitas águas. Quando nós estamos distantes dessa água, dessa fonte, o barulho que está ao nosso redor, ele consegue atrapalhar. Eu vou repetir, ele consegue atrapalhar, ele consegue interferir naquilo que está sendo dito através do som daquelas águas. Porém, à medida que você vai se aproximando, eu não sei se algum de vocês já teve a fantástica experiência de entrar debaixo de uma queda d'água de cachoeira. Além de ser assim a renovação na sua alma, porque você congela, né? Porque aquela água é gelada, né? Mas a força daquela água passando bem debaixo da sua cabeça, vindo diretamente do cima dos céus. Quando você bota a cabeça ali e você fica literalmente o mais perto possível daquela voz falando contigo, você não consegue ouvir mais nada. Só a voz de muitas águas. Amados, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, mas hoje Deus chama essa igreja a ouvir a voz de muitas águas. Mas Ele chama você a ouvir de toda a tua força, à medida que você se aproxime tanto que tudo aquilo que está descendo de cima seja a única coisa que você possa ouvir. Aproxime-se cada vez mais da fonte que jorra águas vivas sobre vocês. Porque quando a gente entra
embaixo da cascata das águas dos céus, nada mais consegue interferir. Quando nós estamos tão próximos da fonte de água que jorra infinitamente, nós não conseguimos ouvir mais nada, senão aquilo que está sendo falado para a gente. É isso que Deus quer falar com vocês hoje, essa noite, irmãos. Deixem as vozes do mundo de lado. Deixem as vozes do mundo, a voz da tentação para trás. Deixa a voz do povo para trás. Fazendo o quê? Simplesmente se aproximando das águas para ouvir tão somente a voz de Deus. Amados irmãos, não se enganem. Não se enganem. Eu simplesmente olhar e conhecer aquela água não é o suficiente para eu entender e desfrutar daquilo. Eu preciso me aproximar. Não se engane. Conhecer a palavra de Deus não quer dizer que você vai ter frutos dela. Você tem que se aproximar cada vez mais dela e botar ela em prática. E por fim, eu trago algumas curiosidades para vocês. Nós temos aqui um engenheiro e ele, se vocês quiserem, depois do culto, ele vai dar uma explicação fantástica sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada. A faixa de recepção dos nossos ouvidos, do som humano, a gente tem uma frequência, né, em que os sons ao nosso redor são audíveis. Essa frequência do ouvido humano é de 20 Hz até 20 kHz. É o espectro que nós conseguimos ouvir os sons, tá? E talvez, fica com calma, se você não está ouvindo muito bem a voz de Deus, talvez você só precisa ajustar essa frequência, se mexer, fazer pequenos ajustes para que você possa começar a ouvir a voz de Deus. E como eu já disse no início do vídeo, se você não consegue ainda distinguir o que é a voz de Deus, nós temos um vídeo específico para isso no nosso canal, né? Mas o conselho que eu te dou, o conselho que eu dou a vocês, amados irmãos, pega a Bíblia e sintoniza ela contigo. Como você vai sintonizar? Simplesmente aqui, ó, abrindo as páginas e lendo e meditando e fazendo aquela dica que a gente deu para vocês aqui. De não simplesmente só ler e ver onde aquilo se aplica na sua vida. Sintonizando dessa forma, vocês vão conseguir ouvir melhor. E olha aquele detalhe fantástico. Vocês sabiam que a velocidade de transmissão do som embaixo d'água é 4 vezes maior? A velocidade de transmissão do som embaixo d'água é 4 vezes maior. Ou seja, quando você está embaixo da voz de muitas águas, totalmente embaixo, você está num ambiente aquático. A conexão é muito mais rápida e a mensagem chega muito mais rápida. E além de chegar muito mais rápida, vem muito mais informação do que você possa imaginar, porque a velocidade é 4 vezes maior. Está vindo mais, tem chance de vir mais rápido e mais coisa chegar. Aleluia? Pega esse mistério aí. E o mais curioso da noite, por fim, é o seguinte. A gente deu aquela explicação de quando você está embaixo d'água, vocês não conseguem ouvir mais nada. Mas você sabe por que vocês não conseguem ouvir mais nada? Porque tem um fenômeno curioso chamado refração. O som que vem do ambiente externo, quando ele bate na água, ele desvia o seu ângulo. Então, a água ela serve de literalmente uma proteção para te ajudar a deixar de ouvir tudo que está do lado de fora. Amados, Deus é fantástico, Deus é tremendo em seus lindos mistérios que Ele vai nos dando e nos presenteando a cada manhã. Mas hoje vocês só estão ouvindo isso porque vocês decidiram estar aqui mais perto da fonte que joga água. Até o pessoal que está conosco na internet só está ouvindo isso hoje porque decidiu abrir um tempo do seu dia e se aproximar de um canal para poder ouvir. Aproxime-se da fonte que jorra água viva dos céus. E por fim eu queria terminar dando um testemunho sobre literalmente o que é ouvir a voz correta. Alguns já sabem aqui, eu trabalho, né, com a Força Aérea, eu sou militar da ativa e também eu juntamente com a minha esposa nós fazemos alguns trabalhos de personal training, tá? Nós estamos atendendo um jovem, tem há mais ou menos umas 2 semanas, tá? E esse jovem, ele trouxe um sonho para nós. Ele tinha passado num concurso público federal, concurso público estadual, e ele estava desesperado, porque de tantas vozes que estavam sendo faladas ao seu redor, ele não sabia o que fazer, porque ele estava
muito acima do peso, ele estava descondicionado, ele estava literalmente sem saber o que fazer. E ele chegou até nós. Por que eu estou falando isso? Pela importância de você ouvir a voz certa, e você vai entender o que eu estou falando. Então ele trouxe o seu anseio para nós. Olha, eu preciso fazer isso e isso, eu tenho que perder aproximadamente aí 20 quilos no mínimo, tá? Porque eu tenho que fazer uma pesagem, eu tenho que, além de perder 20 quilos, eu tenho que simplesmente pegar e me condicionar para um teste físico, que eu não sei qual é a data que vai ser, só sei que não vai passar de 2 meses, e eu preciso de ajuda. Mas eu decido ouvir o que você tem a me dizer. Ótimo. Ele falou isso comigo, eu falei, então faz o seguinte, compareça aqui na minha casa que eu quero conversar com você pessoalmente. Compareça aqui à minha casa. Eu quero proximidade para que a minha voz não comece a ser dissipada no meio do caminho. Eu quero falar com você face a face. E assim ele o fez. Muito obrigado pela produção aí, a equipe de apoio que trouxe a nossa água. Pois bem, ele se aproximou, então veio à nossa casa. E antes de eu começar a falar, ele falou o seguinte, olha, eu já ouvi de tudo aí. E de tudo que eu ouvi, nada me agradou. Porque as pessoas falam muitas coisas. A voz do povo fala muitas coisas. Ela julga. Eles olham pra mim e falam que eu sou obeso, que eu não sou capaz, que isso é perda de tempo, que é melhor começar a me virar. Eu tô desesperado. Mas no meu desespero, eu sei que vocês podem me ajudar. O que você tem a me dizer pra isso? Eu estou aqui exclusivamente para te ouvir. Isso que ele falou comigo. Baseado na palavra dele, então tudo bem. Já que você decide, então, me ouvir, eu entendo que você vai fazer tudo que a gente começar a tratar daqui para frente. Nós vamos fazer uma preparação para você se condicionar para o seu exame. E eu tenho certeza que se a gente fizer da forma correta e você cumprir tudo que eu estou falando, você vai chegar no seu objetivo. Você acredita nisso que eu estou falando para você? Ele pegou e falou, eu acredito. E tudo que você falar, eu vou fazer. Meu amigo, eu chego e me arrepiei. Falei, meu Deus, naquele momento eu me arrepiei. Mas não foi só pela situação dele, pela determinação dele. Eu imaginei, senhores, se cada filho de Cristo falasse exatamente isso para Jesus. Se a cada palavra que viesse do céu, direcionada para ele, ele falasse, eu quero ouvir somente o Senhor. E tudo que o Senhor falar, eu irei cumprir. Meu Deus do céu, eu me arrepiei todo naquele momento. Eu falei, meu Deus, esse cara tá me ensinando mais do que muito cristão dando testemunho por aí. Meu Deus do céu. E você sabe qual foi o objetivo? Qual foi o final dessa história? Depois que ele confiou no nosso trabalho, eu não tô aqui me promovendo, não é isso. Eu quero que você entenda muito bem, você que tá na internet e você que tá aqui. Depois que ele confiou no nosso trabalho e decidiu exatamente seguir aquilo que foi falado, ele começou a ter resultado dia após dia. Amados, em 2 semanas, ele já perdeu 5 quilos. Ele afinou de uma forma diferenciada. Ele fazia o teste físico dele, existe alguns passo a passo, né? Ele fazia flexão abdominal, enfim. Ele estava fazendo, acho que 5 flexões. Ele precisava fazer 18 no mínimo. Para quem faz 5 flexões, está acima dos 100 quilos e pular para 18, para quem sabe do que eu estou falando de condicionamento físico, isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Se você não tem um foco muito grande. Mas depois que ele seguiu tudo aquilo que ele recebeu como instrução, em 2 semanas ele pulou de 5 flexões para 22 flexões. Ele emagreceu os 5 quilos, que é só o início de 2 semanas. Ele começou a fazer abdominais, ele subiu de 10 abdominais para 34. Uma pessoa que está a mais de 100 quilos. Eu volto a dizer, eu não estou aqui me promovendo, eu não estou falando isso, mas aquele homem está agora dentro de um ônibus, indo para a cidade que não é a do Rio de Janeiro, para fazer uma prova. E ele foi transformado, simplesmente porque ele decidiu ouvir uma voz. Imagine quantas pessoas podem ser transformadas se a voz da boca que sai de vocês é a voz de Jesus, é a voz de Deus. Quantas pessoas podem ser transformadas de vocês levando a voz pura e simples de Deus para aqueles que necessitam de ajuda.
Imagine quantas pessoas vocês podem impactar e quanto que essas pessoas, ao terem resultados tremendos e mudanças fantásticas na vida deles, vão impactar no ambiente que eles estão. E mais pessoas vão querer ver, porque eu tenho certeza. E ele já me relatou isso, que pessoas vieram procurar e falou: o que está acontecendo, que você está diferente? Você está mudando, o que está acontecendo? Está acontecendo muito rápido, que mudança é essa? Imaginem só quantas pessoas podem ser resgatadas pelo nosso testemunho, por simplesmente fazermos aquilo que Deus nos manda fazer. Irmãos, essa é a mensagem que Deus nos traz nessa noite. Que vocês possam meditar nisso, não só hoje, mas daqui para frente. E mais importante do que meditar, é vocês, após a meditação na palavra, no que foi exposto aqui, vocês começarem a se mover. Porque a voz de muitas águas está associada ao movimento. Se nós não nos movemos como as águas, nós não temos a força das águas para fazer as coisas mudarem. Então movam-se, saiam do lugar, mexam-se, porque simplesmente ouvir não quer dizer que vai ter resultado. Saiam do lugar, pratiquem a palavra e vocês vão ver que diariamente as coisas vão estar acontecendo. Amém, irmãos? Eu quero bem dizer, louvar o nome do Senhor por isso. Hoje nós temos um culto de ceia, é a Santa Ceia do Senhor, e nós vamos estar aqui em poucos minutos realizando a nossa amada ceia do Senhor. Queria chamar, por favor, nosso apóstolo Adriano para que desse continuidade aos procedimentos da nossa amada cerimônia. Eu convido você, que inclusive está na câmera conosco, que você possa ter a curiosidade do que é estar presente nesse ambiente diferenciado, né? Eu convido você a ter a curiosidade do que é a ceia do Senhor. Mande uma mensagem pra gente, deixe um comentário nesse vídeo, né? Você entra no nosso canal, a gente tem o nosso contato aí, entre em contato com a gente, tenha essa curiosidade, mova-se como a água, mova-se em direção a coisas novas, que vocês vão ter experiências novas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Deus é muito, muito bom. Sabe, é interessante que ele citou aqui Pôncio Pilatos. Deixa eu te contar uma coisa aqui sobre o que Pôncio Pilatos fez. Essa é fácil. Qual atitude ele tomou diante da escolha errada do povo? Mas quem tinha que dar a palavra final era ele. Então, de quem era a responsabilidade final? De Pilatos. Amém? E o que ele fez? Isso aí é o ato consagrado que ficou marcado na história. Ele literalmente lavou as suas mãos. Mas ele estava diante de que povo? Do povo judeu. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez você não saiba. Abre lá em Salmo 26. E entenda bem isso. Presente que eu quero dar para você essa noite, em nome de Jesus. Salmo 26, a partir do 3, diz o seguinte: pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com gente falsa, e com os hipócritas não me associo. Detesto a assembleia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Versículo 6. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Traduzindo, o que ele fez foi um ato que constava onde? Exatamente na Torá. Onde a Torá mesmo vai falar que eu lavo as minhas mãos na inocência. Traduzindo, ele fez algo que ficou muito claro diante deles. Deixa eu contar uma coisa para você, meus irmãos. Essa igreja opta por pregar a palavra de Deus, a palavra genuína do Senhor. Sabe, alguns especialistas de marketing de rede chegaram para mim e falaram assim: cara, vocês precisam mudar um pouco a sua fala para melhorar o canal de vocês, a igreja de vocês. Vocês têm que ter assim, uma fala mais inclusiva, mais tranquila, mais branda, mais doce, porque é isso que atrai as pessoas. Aí eu pergunto, atrai as pessoas para onde?
Certa feita, eu morei num primeiro andar de um prédio e esse prédio tinha um problema que era a incidência de ratos. Era um condomínio com 26 prédios e dos 26 tinham 2 que tinham problema com rato. E um desses era justamente o que eu fui morar. E eu lembro que teve um dia que foi até uma coisa assim, uma experiência interessante, que eu tava deitado na minha cama, né? Isso aí já era mais 11 horas da noite, e de repente minha esposa pegou a cortina e fez assim, pra fechar a cortina. Só que quando ela fez da cortina, eu escutei um uim! Falei, barulho estranho, né? E eu tô vendo televisão. Quando de repente, lá do alto da cortina, cai um rato exatamente na minha barriga. Meus amigos, eu não sei o que é. Tem horas que você é provado se você... Qual é, né, o teu genoma predominante, a questão de cromossômica, testosterona. Porque minha esposa falou assim, meu amor, eu tô apaixonado por você. Eu falei, por quê? Porque quando o rato caiu na tua barriga... E ele caiu de frente, que eu caí... Sabe que agora tu tá vendo televisão? E ele caiu no meio da tua barriga, virado pra mim, meu amigo. E... eu não sei do que você é feito, mas eu sei que na hora eu dei-lhe um brado. Meu amor, você parecia um ogro gritando. Mostrou que tu era homem mesmo, que tem gente que afina na hora. Mas aí eu e o rato já catou cavaco, já saiu voado e eu tentei atrás dele, meu amigo. Pulei em cima da cama, meti a mão no ventilador, aí já quando a mão pegou no ventilador ligado, aí eu já dei outro grito. Falei, pronto, já ali comprovou do que eu era feito. O fato que você passa por coisas e aí você vai ser provado do quem você é realmente. E em cima do quem você é realmente, você toma decisões. E mostra ali, ó, clareia, é pra cá, é pra lá, falou isso, pensou aquilo, né, se posicionou. E nós temos tomado um posicionamento de pregar a palavra genuína. De não se vender. Sabe por quê? Tem gente que tá prometendo os céus e a terra. Mas eu posso te dizer que vão ter dias que os ratos vão pular em cima de você. O que nós estamos fazendo aqui é te preparando para dar um urro de vitória. E não por simplesmente, entre aspas, afinar a voz. Não se desesperar. Mas você saber o que fazer. Porque cada vez mais os dias têm sido piores. E bons discursos doces e suaves, não estão preparando uma geração para viver uma vida de integridade, santidade e busca ao Espírito Santo de Deus. Então eu te convido, procure uma igreja não que está adoçando o teu coração, mas procure uma igreja que te ajuda na transformação. Se você não tem essa igreja, eu te convido, venha fazer parte conosco, porque nós aqui temos esse objetivo primaz, pregar a verdadeira palavra de Deus, amém?